Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula do curso de pós-graduação em Pedagogia do Trabalho. A última aula que a gente teve foi a de inteligência emocional, baseada nos conceitos de Daniel Goleman. Foi uma aula ali introdutória apenas, para mostrar como é que Daniel Goleman ele trabalhou, ele desenvolveu esse conceito. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esses conceitos, e a aula é um pouquinho mais densa, né? Então a gente vai precisar bastante de sua atenção para que a gente possa tirar o maior proveito, né? Para que você possa tirar o maior proveito dos conteúdos que eu vou apresentar para você, beleza? Vamos nessa então. Bom, então inteligência emocional, aula 2. Nós vamos começar vendo os componentes da inteligência emocional, que é a capacidade de perceber, avaliar e expressar corretamente uma emoção. Isso quer dizer o quê? Que tendo essa aptidão, esse conhecimento dos componentes da inteligência emocional, você vai ser capaz de perceber, avaliar, expressar corretamente uma emoção. Quando você estiver envolvido em alguma situação, e você vai perceber um momento talvez de alegria, um momento talvez de ansiedade, ou raiva, ou angústia. São sensações, sentimentos, emoções que você começa a perceber que você vai ter, que você vai expressar. Então você, com a inteligência emocional, você vai perceber antes que elas ocorram e como você vai aprendendo a lidar com elas à medida que elas vão surgindo nas mais diversas situações, seja na empresa, seja na escola, seja no seu dia a dia. Também, um dos componentes da inteligência emocional é a capacidade de gerar ou de ter acesso a sentimentos quando eles puderem facilitar sua compreensão de si mesmos e de outrem. Isso quer dizer o que? É a capacidade que você tem de olhar para o outro. A gente já aprendeu na aula passada essa questão do conhecimento intrapessoal e do conhecimento interpessoal, para além de você. A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a entender as nossas emoções, a gente também vai observar com um outro olhar as emoções que o outro, que o nosso próximo, ele se expressa, como é que ele reage também a determinadas situações. A gente vai reconhecendo, então, alguns padrões que ocorrem nesse processo. A capacidade também de compreender as emoções e o conhecimento derivado delas. E, por fim, é a capacidade de controlar as próprias emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Então, uma das chaves da inteligência emocional é conhecer a si mesmo, é se compreender, é procurar entender as emoções quando elas surgem, para que você tenha crescimento intelectual e emocional, para que com as experiências que você vai tendo no decorrer da sua existência, dos anos que vão passando e das experiências que você vai tendo, você vai aprender a lidar com essas emoções de uma maneira satisfatória. As aptidões essenciais, ela envolve a autoconsciência, a administração de sentimentos aflitivos, a manutenção do otimismo, a perseverança e resiliência, aumento da empatia, cooperação e envolvimento, além da capacidade de motivar a si mesmo. Então vamos falar um pouco de cada uma delas. Na questão da autoconsciência, a gente já é um tema bastante recorrente. Autoconsciência é você conhecer a si mesmo, é ter eu sei que é difícil, né? É quase impossível você ter pleno conhecimento de ti mesmo, mas ver-se como ser único e que reage a determinadas situações de maneira única também. Na administração de sentimentos aflitivos, tem sentimentos bons, tem sentimentos que nos trazem alegria, que nos trazem felicidade, que nos trazem sensações de
de nos sentirmos bem, mas tem aqueles sentimentos que nos provocam receio, medo, nos provocam angústia, ansiedades. Então, como lidar com isso, né? Então, é uma aptidão da inteligência emocional é saber lidar com essas situações. Tem a manutenção do otimismo não um otimismo cego, burro, inconsequente, mas é um otimismo racional. Eu costumo dizer assim, que eu não sou otimista, eu sou realista. Então, eu aprendo com as dificuldades, eu aprendo com os problemas e procuro observar ou procuro me adaptar a eles de uma maneira positiva, de uma maneira otimista. Mas, é claro, tendo racionalidade daquilo que eu estou fazendo. Eu não nego a realidade, dizendo assim, não aconteceu, não, isso não é assim que funciona. Eu entendo as dificuldades, mas eu tenho que aprender a lidar com elas e tirar o maior proveito para que essas dificuldades se tornem oportunidades na minha vida. Temos a questão da perseverança e da resiliência. A perseverança é um conceito fácil, você perseverar naquilo que você propôs, nos objetivos que você traçou. Tem a questão da resiliência, que é você estando num estado, digamos assim, de conforto, de acomodação ou de segurança, e de repente você, por N fatores, problemas de saúde, problemas financeiros, perda de emprego, você sai dessa situação de conforto, mas você consegue, de alguma maneira, resolver os problemas, passar por cima deles e, de alguma forma, sair melhor do que estava antes. É a capacidade que você tem de se adaptar às dificuldades sem perder a essência. Então, isso é uma definição simples de ser resiliente. Mesmo diante das dificuldades que você passa, você tem a capacidade de superá-las e de voltar a ter segurança, de voltar a ter otimismo, de voltar a olhar a vida com um ar de positividade. Aumento da empatia. Por que aumento da empatia? Porque você começa a se colocar no lugar do outro, você sabe o que o outro passa, porque você já passou por alguma coisa semelhante, sabe que não é fácil. Tem então a questão da cooperação e envolvimento. Na sociedade você coopera, você se envolve, são aptidões essenciais da inteligência emocional. E por fim, a capacidade de motivar a si mesmo. Um dos conceitos da psicologia moderna, ou na área de administração, é que dizem que a motivação não é externa, que a motivação é interna. Então a capacidade de motivar a si mesmo é uma capacidade que vem de dentro de você. Depois das aptidões essenciais, nós vamos ver as aptidões cognitivas. Primeiro, falar consigo mesmo. Segundo, ler e interpretar as influências sociais. Terceiro, tomar decisões e resolver problemas. E quarto, compreender a perspectiva do outro. Então essas aptidões cognitivas de falar consigo mesmo, de ter essa autoconsciência que a gente já comentou, é muito importante. Ler e interpretar as influências sociais. Nós somos influenciados pelo meio no qual nós estamos, pelas pessoas com quem nós conversamos, pelos livros que lemos, pelos filmes ou séries que assistimos. Então nós somos influenciados sim pelo meio social também. E também o que nos influencia é a nossa genética, o nosso hereditário, aquilo que nós herdamos. Então tem o fator genético e tem o fator social. Então a gente, com as aptidões cognitivas, a gente aprende a lidar com ambos. Entender o que vem de nós, da nossa personalidade, da nossa genética, e o que vem do externo, de fora, da sociedade, aquilo que nos norteia, que nos molda. E sabendo lidar com essas situações, identificando as mais variadas situações, a gente consegue, então, ter uma vida mais equilibrada. Tomar decisões e resolver problemas é uma das aptidões cognitivas da inteligência emocional. No meio empresarial, isso é muito comum, ainda mais para quem exerce cargos de chefia ou de liderança. As tomadas de decisões são diárias, reuniões a todo momento, decisões importantes que precisam ser tomadas, e você vai aprendendo a tomar as decisões, escolhendo o que é prioridade e o que deve ser falado
como alcançar os objetivos. As tomadas de decisões se tornam, digamos assim, mais fáceis, mais direcionáveis, quando você tem os objetivos bem claros, aonde que você quer chegar, seja como empreendedor, seja como aluno, seja como professor, enfim, em qualquer atividade da sua vida, tendo um objetivo claro e um planejamento bem alinhado, essas tomadas de decisões se tornam mais fáceis. Compreender a perspectiva do outro, a gente falou que é uma questão da empatia. Depois das aptidões cognitivas, nós vamos para os inimigos íntimos. Bom, o que seria inimigos íntimos? Dentro da disciplina de pedagogia do trabalho que a gente está lidando, esse texto fala da relação entre homem e mulher, principalmente voltado para o ambiente corporativo, onde que eles, no caso assim, se destacam mais, né? A mulher recebe mais informações que o homem, por isso expressa-se mais facilmente pela linguagem emocional, e explica melhor seus sentimentos. O homem gosta de falar de coisas e a mulher busca ligação emocional. A mulher lê sinais emocionais, o homem minimiza as emoções. O homem quer fazer as coisas, enquanto que a mulher quer falar sobre elas. A questão entre homem e mulher, que a gente acabou de ler, é algo muito comum no nosso mundo moderno, mais recentemente nas discussões de gênero, de oportunidades iguais para homens, para mulheres. Mulheres ganham menos que homens, têm menos oportunidades. Hoje em dia há uma discussão muito boa, muito saudável em torno disso, para que se equipare, para que se reconheça as qualidades femininas, tanto quanto as masculinas já são. É bem importante realmente salientar assim, que as mulheres elas são mais atenciosas, mais minuciosas, elas têm um cuidado melhor por coisas mais pontuais, enquanto os homens são mais operacionais, veem uma visão mais macro. Não estou dizendo que é sempre assim, eu estou dizendo algumas características que eu mesmo observo no meu ambiente de trabalho. As mulheres gostam de escutar mais, de trocar mais ideias, de falar mais, de colocar os sentimentos mais para fora, enquanto que os homens são mais reservados, são mais objetivos, são mais práticos, são mais pragmáticos. Juntando os dois, a gente tem uma boa equipe de trabalho. Juntando os alunos na sala de aula entre meninos e meninas, a gente tem uma boa equipe para trabalhar também, para lidar, para aprender, para trocar experiências. Não vou cair nessa questão agora de gênero, de binário, não binário, que não é a razão de ser, mas que há esses elementos diferenciais entre homem e mulher, isso é muito fácil de se observar no nosso dia a dia. É observável no campo da biologia, é observável no campo da fisiologia, é observável no campo da psicologia também. Depois dessa parte, nós iremos nos focar nos 4 tipos emocionais que a inteligência emocional aborda. O primeiro deles é sermos autoconscientes. As pessoas autoconscientes, elas têm clareza quanto à emoção e a capacidade de dar a ela o nome exato. Sabem nomear a emoção. Mergulhadores são inundados pelas emoções, pouco conscientes dos próprios sentimentos, tendentes ao descontrole. O terceiro tipo é os resignados. Mesmo tendo clareza, aceitam seu estado emocional e possuem pouca motivação para mudar. E, por fim, o quarto, os somatizadores. Sérias dificuldades em nomear as emoções. Expressam-se afirmando síntoma péssimo. Os 4 tipos emocionais aqui, os autoconscientes, é claro, são, conforme o texto, os mais maduros, os mais centrados, os mais equilibrados, e conseguem nomear as emoções que sentem. Na psicanálise isso é muito interessante, se não me falha a memória, na linha lacaniana, eles apontam muito a importância de você nomear, de você falar, de você dar nome às coisas num eventual tratamento, porque ali, quando você nomeia, você vai se libertando, você vai melhorando o seu tratamento. Caso você tenha algum problema em alguma determinada área,
Quando você nomeia esse problema, quando você nomeia certas ações, por fim acaba melhorando o tratamento psiquiátrico, psicanalítico. Nós temos os mergulhadores ali, que diz o que o texto fala, que eles mergulham nas emoções, ficam ali inebriados. Os resignados, que mesmo sabendo que estão tendo alguns problemas, passando por alguns sentimentos, eles preferem não comentar, preferem ficar no estado que estão. E por fim, os somatizadores, que são, se o primeiro lá, os autoconscientes, são os mais maduros, os somatizadores são os mais infantis, aqueles que não têm uma capacidade cognitiva de poder nomear os seus sentimentos. Eles não conseguem dizer se estão tristes, se estão chateados, por que estão assim. Eles simplesmente afirmam: sinto-me de tal maneira, não consigo explicar o porquê. Então esses são os somatizadores. Nós vamos em frente agora com os tipos de inteligência no campo da inteligência emocional. A inteligência verbal é a fonte do conhecimento e da comunicação. Os dois são interligados e o pensar já foi definido como uma comunicação muda. Em toda a comunicação completa e significativa, as palavras são organizadas de acordo com a gramática e o conteúdo de acordo com a lógica. É na comunicação gramatical e logicamente correta que se baseia o contato civilizado entre as pessoas. A inteligência verbal, ela é caracterizada pela forma com que as pessoas conseguem transmitir, se comunicar, né? Só a comunicação quando o teu interlocutor entende aquilo, compreende aquilo que você está querendo transmitir. Pessoas que utilizam muito bem a inteligência verbal, por obviedade, são escritores, autores, roteiristas, são pessoas que lidam com marketing, que lidam com vendas, que trabalham no campo da comunicação visual ou auditiva. São as pessoas que realmente escrevem redações, que conseguem transmitir de forma lógica, clara e objetiva os pensamentos, alguma informação importante. E essa questão da inteligência verbal, ela é muito importante nas empresas. Eu vejo na organização que eu trabalho como a gente já teve conflitos de desentendimentos porque houve uma falha na comunicação. Houve uma falha na comunicação verbal, houve uma falha na comunicação escrita. Então a gente precisa ter esse cuidado e estar sempre melhorando a comunicação verbal. Fazendo assim, com certeza, evitaremos desentendimentos. Depois da inteligência verbal, a gente vai para um outro nível de inteligência, que é a inteligência teórica. A inteligência teórica, ou poderia dizer acadêmica, ela tende a trocar palavras comuns por símbolos e a lógica por operações específicas, exemplo, matemática, química e física. O exercício de todas as ciências exige inteligência teórica, mesmo nas comunicações mais puras. Misturam-se a verbalização e a expressão simbólica, inteligência verbal e inteligência teórica. Depois da inteligência teórica, nós temos a inteligência econômica. A inteligência econômica se realiza na manipulação de valores, exemplos, negociantes, empresários, negociadores, etc. Acabam criando organizações para consolidar seus ativos e interesses, mas a gerência de organizações exige teoria, conhecimento e ideias, criadas em campos alheios. Na inteligência econômica, ela não alcança tudo isso. São os herdeiros que tentam preencher esse vácuo, mas dificilmente herdam a inteligência econômica dos fundadores. A inteligência econômica, então, ela tem essa característica de ser feita, ser realizada por pessoas que têm facilidades para lidar com números, com cenários micro e macroeconômicos. São contadores, são economistas, são pessoas que lidam na bolsa de valores, por exemplo, pessoas que negociam ações, pessoas que lidam com fundos e por aí vai, pessoas que
conhece ou que são empreendedoras que entendem o negócio, sabe quanto vai custar determinado produto, quanto tempo vai levar para ter um retorno sobre um investimento. E tem uma frase a respeito de investidores, né, que o pai funda uma empresa. Então, pai rico, filho assume e o neto depois. Então é pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Não necessariamente tem que ser assim, por isso que hoje em dia tem muitos cursos, muitos modos das pessoas se aperfeiçoarem, muitos modos dos empreendedores conhecerem o seu próprio negócio e também repassarem as informações de uma forma que a sucessão seja saudável, que o negócio continue, apesar de alguns possíveis problemas que a economia desafia, que os cenários econômicos podem trazer, mas com sabedoria e conhecimento do cenário econômico, o empreendedor consegue então administrar a sua organização. Inteligência social é a próxima que a gente vai ver. É responsável pela vida em sociedade, possibilitando o relacionamento interpessoal, controlando a atitude do indivíduo diante do seu próprio ego. O núcleo dessa inteligência está na compreensão de ideias e emoções alheias, aspirações, expectativas, sensibilidades, preocupações e angústias. O portador de inteligência social, ele regula seu próprio comportamento, conseguindo dos outros aceitação, admiração e apoio. Então, a inteligência social não é nada mais, nada menos do que a vida em sociedade, uma vida em comunidade, uma vida onde que o pacto social ele se concretiza de maneira em que todos ganham. É importante ressalvar que nessa inteligência emocional, inteligência social, ela gerencia também o teu ambiente micro, que é um ambiente familiar, para ir para o ambiente macro, que é um ambiente social, que é um ambiente escolar, que é um ambiente do teu trabalho, que é o ambiente da comunidade onde que você está inserido. Pode ser um partido político, ali você vai estar convivendo com pessoas, trocando ideias, que muitas vezes pode ser que você não concorde, mas é importante ter a respeitabilidade, é importante se posicionar também. Pode ser numa comunidade de fé, ali também você vai se relacionar, você vai expressar sentimentos, vai manifestar a sua fé, suas crenças, vai ajudar os outros. Pode ser em qualquer outra instituição que reúna um grupo de moradores, associação de bairros, enfim. A inteligência social, ela nos revela quem nós somos e faz com que nós aprendamos a viver em sociedade. Na próxima aula, a gente vai estar falando das inteligências múltiplas, baseado nos conceitos de Howard Gardner. Veja bem, eu poderia ter colocado inteligências múltiplas numa aula separada? Poderia, mas eu preferi deixar junto com a inteligência emocional. Assim, a gente tem 3 aulas de inteligência emocional, 2 delas focadas nos conceitos de Daniel Goleman e a terceira focada nas inteligências múltiplas de Howard Gardner. E assim eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ela é bastante conceitual, então é importante que de repente você dê uma revisada. Eu espero contar com você também na próxima. Muito obrigado pela tua atenção e a gente se vê por aí. Abraço.